E aí, Thalia, primeira a entrar. Olha só, nós vamos fazer um vídeo ao vivo. Oi, amor. Oi, gente. Tá todo mundo me escutando bem? Como é que tá o volume do áudio? E aí, padrinho? Oi, Dani. Saudade de te ver. Moscou tá me dando um apoio moral, porque eu tô muito nervosa. E gata, calma um pouquinho. Oi, Vivi. Valeu, Diogo. Obrigada. Bom, gente, eu vou dando uma aquecida na live, porque a pedido da Viver, eles pediram pra mim esperar um pouquinho antes de começar o nosso diálogo. Então, acho que eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Mayara, Mayara Leandro. Eu sou psicóloga. Obrigada, Tata. Valeu pelo apoio. Então, eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia pela UFSC de Florianópolis. Tô fazendo meu doutorado, iniciei esse ano. Também sou psicodramatista pela Viver, psicodrama. Uma pós maravilhosa, super indico. Foi a melhor coisa da minha vida, a melhor escolha que eu podia ter tomado foi fazer essa pós. Mudou completamente a minha visão de mundo, a minha visão de humano e meus atendimentos e tudo mais. Bom, então acho que eu poderia iniciar falando um pouco porque que vou falar sobre a temática de violência doméstica contra a mulher. Falar um pouco de mim, então, inicialmente. Obrigada, Vivi. Bom, então eu vou falar minha justificativa que eu sempre falo quando eu preciso colocar isso nas minhas pesquisas, porque foi assim que essa temática me tocou. Bom, quando eu era adolescente, eu vivenciei uma situação de violência doméstica na minha família. Só que na época eu não compreendia esse fenômeno, não entendia nada dele. E a minha crença sobre ele era o mesmo que de muitas outras pessoas da sociedade. De que a mulher, ela merece apanhar, de que às vezes ela pede por aquilo, de que se às vezes levar um tapinha, quem sabe ela aprende e fica mais educada, fica mais comportada. E eu lembro de ter escutado muitas coisas absurdas na época e que eu super naturalizei aquilo e até às vezes repetia aquilo, eu achava aquilo super normal. E aí eu tava no primeiro ano de psicologia, ainda não entendia nada da coisa. E aí então no segundo ano eu comecei a ter contato com essa temática. Foi então que em seguida eu entrei no Projeto Amora, que é um projeto de extensão da Unesc, que ele vai até os CRAS de Criciúma. Todo mês o grupo de extensionista visitava os CRAS de Criciúma para conversar com as mulheres do CRAS sobre violência doméstica contra a mulher. E aí, nesse momento, meu mundo mudou completamente. Percepção de mundo, assim. Foi vários tapas na cara, assim. E aí eu comecei a entender muita coisa que eu nunca tinha entendido, comecei a observar e a perceber coisas que eu nunca tinha percebido. E aí eu entendi um pouco melhor desse fenômeno da violência doméstica contra a mulher. Em seguida, então, no final da graduação, eu resolvi, então, tentar um mestrado na UFSC e resolvi fazer sobre essa temática. Então, o meu mestrado na UFSC foi uma entrevista com os profissionais das delegacias de atendimento especializado às mulheres da grande região de Florianópolis. Eu queria entender quais eram as representações sociais deles sobre esse fenômeno. E foi bem interessante essa pesquisa, porque verifiquei que ainda há uma culpabilização da mulher, mesmo por esses profissionais que têm contato com elas diariamente. Além disso, eles não compreendem o fenômeno da mulher denunciar e depois não romper com a relação, entre outras questões que surgiram.
Além disso, dentro desse mesmo estudo, eu fiz um estudo com a mídia, Folha de São Paulo. Eu investiguei o que o jornal vinha divulgando sobre isso, sobre essa temática. Também foi bem interessante. Já enviei alguns artigos sobre os dois artigos da dissertação, enfim. E se alguém tiver mais interesse sobre essas temáticas, podem entrar em contato comigo que eu posso detalhar melhor. E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo mestrado, eu estava fazendo a minha pós em psicodrama pela Viver. E a minha monografia, que é o requisito para poder finalizar a pós-graduação, foi também com uma mulher em situação de violência doméstica. Eu apliquei as técnicas de psicodrama para verificar se tinha quais eram os resultados, e foi muito bacana mesmo. Então, com certeza, psicodrama é uma ferramenta perfeita para ajudar as mulheres a se reconhecerem em situação de violência, para entenderem por que estão nessa situação e para romperem também com esse ciclo. Bom, não sei se acho que eu já vou adentrando na temática. Eu acho que já estamos aquecidos. Espero que tudo bem para todo mundo aí. E a galera vai entrando enquanto isso. Por favor, não me julguem, estou muito nervosa. Minha primeira live, então confesso que fiz até um chazinho de cana-cidreira, tá aqui do lado. Se eu bugar, eu vou tomar um chá e vocês, por favor, não riem. E travou. Travou pra todo mundo? Espero que não. Espero que estejam todos me vendo. Bom. Então eu vou iniciar nosso diálogo então, sobre a temática, que é violência doméstica em tempos de pandemia. Bom, eu queria iniciar então falando um pouco do que é a violência doméstica contra a mulher. Eu acho que a gente precisa... Obrigada, Elisa. Eu acho que a gente precisa partir do princípio. Valeu, Rose. Linda, saudades. Bom, então, violência doméstica, de acordo com a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. E ela pode ser perpetuada por familiares e conhecidos da mulher no ambiente privado ou público. Ou seja, a violência doméstica ela não acontece só dentro de casa. Ela pode acontecer no trabalho, ela pode acontecer na rua, ela pode acontecer em qualquer outro ambiente. O termo violência doméstica, por sinal, é muito estranho, né? Porque ela não é só dentro da área doméstica, ela é em qualquer lugar. Entretanto, o autor da violência, ele tem que ser um conhecido da vítima. Então, por isso, violência doméstica. E aí, Tia Beth? Bom, tô adorando a família dando um apoio moral. Acho isso máximo. Valeu. Então, eu queria também detalhar pra vocês quais são os tipos de violência que acontecem, né? Que estão dentro da lei. Tem, então, a violência física, que é aquela violência bem conhecida, que é aquela que deixa marcas, é aquela que é no corpo, e que geralmente a gente acaba confundindo e achando que violência é só a física. Mas não, existem outros tipos de violência que não deixam marcas no corpo, mas que deixam marcas marcas até piores, porque deixam marcas assim no psicológico, na mente ou na alma, enfim, pra acreditar. Ai, que linda! Obrigada, galera da Estácio. Muito obrigada. Bom, então, como eu tava falando, então tem a violência física. Gente, é engraçado porque eu tô lendo e tô falando, então se eu bugar e me perder, vocês me perdoem, tá? Eu tô me acostumando. Bom, então tem a violência física, que é aquela que deixa marcas mais visíveis. E tem também a violência psicológica. Então, obrigada. Então, a violência psicológica é aquela violência que deixa, como eu estava dizendo antes, que as marcas não são explícitas, elas são mais implícitas. E como é que ela acontece? São através de xingamentos, são através de ameaças, é aquela violência que o homem fala pra mulher: nossa, só eu mesmo pra te aturar. Ou então, nossa, como tu tá gorda, como tu tá feia, meu Deus, ninguém vai te querer além de mim. Ou então, tu vai levar nessa tua cara se tu não falar direito comigo, se tu não fazer o que eu tô te mandando, a gente vai ver. Então, são as ameaças, são os xingamentos, são
É aquela violência mais verbalizada e mais psicológica mesmo. Exatamente, tia. Então, essa violência psicológica, como eu estava dizendo, como ela colocou aqui, a violência verbal, ela tá dentro da violência psicológica. E aí também existe a violência moral, que hoje em dia está muito utilizada através também das redes sociais, que é quando você difama a moral da mulher, é quando você divulga fotos íntimas, é quando você espalha que ela te traiu, é quando você fala mal da mulher para todo mundo, é quando você prejudica a moral dessa mulher na sociedade de alguma forma. Também tem a violência patrimonial, que é quando o autor de violência não só deixa... Ele pode tanto violentar ela tirando, por exemplo, todo o dinheiro dela, não deixando ela sem nada, ou deixando ela sem comer, sem dinheiro para poder comprar os alimentos para dentro de casa, ou então quebrando as coisas que ela tem, por exemplo, quebrar o celular dela, quebrar uma roupa que ela... ou rasgar uma roupa que ela gosta muito, que ele não quer que ela use. Isso tudo tá dentro da violência patrimonial. E além disso, tem por último a violência sexual. Violência sexual, então, é aquela violência em que a mulher... em que mexe com a questão sexual da mulher, mas ela não necessariamente é só a penetração. Pode ser só o toque mesmo, mas com um objetivo sexual. Então, por exemplo, como acontece agora, vem acontecendo, já acontecia, mas que agora está sendo mais verbalizado, mais explicitado e denunciado, que é a violência, por exemplo, nos ônibus, dos caras se masturbando do lado da mulher. Isso é também uma violência sexual, de certa forma, porque ele tá tocando nela e se masturbando, e mesmo que não houve a penetração, isso também já é uma violência. Bonito foi eu fazendo gesto aqui, né? Ok. Bom, E eu queria também colocar dentro dessa violência sexual uma coisa muito importante. Mulheres casadas, mulheres com namorados, que também sofrem violência sexual. Nenhuma mulher é obrigada a ter relação sexual se ela não quer. Seu corpo, suas regras. É você quem tem que decidir se você quer ou não. O homem jamais pode te obrigar a ter relação sexual, ou nenhuma outra mulher pode te obrigar a ter relação sexual. Então, quando o homem ou a mulher, falando em relacionamento homoafetivo ou heterossexual, começam a chantagear para que você tenha relação sexual, ou então te obriga a ter relação sexual, isso também é uma violência sexual, isso também pode ser denunciado, e você também tem seus direitos. Você não precisa passar por isso. É teu corpo e você não é obrigado a nada. Bom, então esses são os tipos de violência que existem dentro da violência doméstica. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, falem, porque eu sou muito ansiosa e eu falo muito rápido. Bom, e eu queria então agora iniciar falando... Queria falar um pouco dos dados estatísticos sobre esse fenômeno. Até pra a gente entender a gravidade disso. O último Atlas da Violência, publicado pelo Fórum, foi publicado agora em 2019, ele apontou pra gente que 13 mulheres foram assassinadas por dia, gerando ao total 4.936 mortos. Então, isso foram um homicídio de mulheres. Dentro desse número de 4.936 assassinatos de mulheres, 28,5% ocorreram dentro da residência da vítima, ou seja, violência doméstica. E ainda, o ano de 2017, que foi a apuração desses últimos dados, os nossos últimos dados que foram levantados pelo Atlas da Violência, apontou que esse ano teve o maior número de assassinatos de mulheres desde 2007. Ou seja, o número de mulheres assassinadas, o número de feminicídio, vem aumentando gradativamente e agora está muito maior. Além disso, esse mesmo Atlas apontou que houve um aumento nos últimos 5 anos de 17%. Ou seja, os últimos 5 anos é que vem tendo um aumento maior. Eu queria também apontar uma coisa muito importante, é que desses números de 4.936 mulheres assassinadas, 3.288 eram negras. Ou seja, 66%
das mulheres que foram assassinadas no Brasil eram negras. Isso demonstra a nossa desigualdade racial e isso é muito preocupante, muito alarmante. E outro dado que eu achei muito interessante trazer para vocês é que 52,3% dos homicídios, ou seja, mais da metade, foram cometidos por arma de fogo. E 583 dentro do ambiente doméstico. Ou seja, maridos que possuem armas em casa para protegerem, matam suas mulheres. E aí, isso tudo tá no Atlas da Violência, tá, gente? De 2019, o último foi lançado. Uma outra pesquisa que eu gosto bastante, que já tá na segunda edição, que é Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, que também foi lançado agora em 2019. Ele trouxe dados que também mexeram muito comigo. Primeiro, 536 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil, no ano de 2018. Então, a cada uma hora, 536 mulheres sofreram uma violência física. A gente não tá falando de violência psicológica, xingamento, ameaça, a gente tá falando de violência física. 4,6 milhões de mulheres em 2018 foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais, o que representa 9 por minuto. Então, a cada minuto, 9 mulheres estão sendo violentadas, tocadas sexualmente, contra a sua vontade. Dá um ódio ler isso, né? Eu fico indignada quando eu leio essas coisas. Me dói o coração pra caramba. Continuando. 1,7 milhões de mulheres foram ameaçadas por faca ou arma de fogo no ano de 2018 também. E 1,6 milhões sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento nesse ano de 2018, ou seja, 3 por minuto. Então, a cada 1 minuto, 3 mulheres foram ou estranguladas ou sofreram espancamento. Eu não sei, mas isso me choca muito, gente. Não sei vocês, mas eu fico muito chocada ao ler isso. Um outro dado também é que dessa pesquisa Visível e Invisível, 76,4% das mulheres que foram entrevistadas, elas afirmaram que o autor da violência era conhecido delas. Ou seja, é uma violência doméstica. E, além disso, 42% dessas agressões... Ai, cara, minha avó entrou! Que máximo! Sério, ela é muito moderna. 42% das agressões... Oi, vó, benção. 42% das agressões foram em casa. Um outro dado também bem alarmante. Então, ou seja, mesmo a gente tendo uma lei de 2006, que é para prevenir e erradicar a violência doméstica, que é a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, e aí em seguida, em 2015, a Lei 13.104, que é a Lei do Feminicídio, ainda assim tem um aumento gradativo da violência doméstica e do feminicídio. Então, bom, vamos lá. Estão criando lei, por que a coisa não está diminuindo? Eu me pergunto isso sempre. Não sei vocês, mas eu vivo me perguntando isso. Por que a lei não está dando conta? Aí eu chego à conclusão de como será que essa lei está sendo aplicada? Porque a lei no papel é joinha. Ela fala de prevenir a violência doméstica. E não só punir o homem autor de violência. E está sendo prevenido? As escolas estão falando sobre violência de gênero? As escolas estão falando sobre violência doméstica contra a mulher? Nós estamos ensinando em casa para os nossos filhos e filhas o que é violência doméstica e como nós devemos tratar um ao outro? Então, não adianta criarmos leis e punir o homem autor de violência. A gente precisa prevenir, a gente precisa falar sobre, a gente precisa discutir sobre isso. E aí, Tainara? Bom, isso pra gente refletir, isso pra gente pensar juntos. E pra também colocar aí uma pulguinha atrás da orelha de vocês, junto com a minha, assim. Oi, Mal. Bom, além disso, eu queria falar pra vocês que em Santa Catarina, teve 19
feminicídios até agora, até o mês de abril. Então, ou seja, também houve um aumento em Santa Catarina de feminicídios esse ano. Bom, então tudo isso foi pensando, trazendo estatística para vocês, pra gente entender o quão alarmante é esses dados. E minha avó também entrou. Ah, voteca. Bom, então, agora eu queria falar com vocês sobre a violência doméstica contra a mulher em tempos de pandemia. Agora a gente adentra nesse assunto. Segundo a Folha de São Paulo, o jornal, o assassinato de mulheres dobrou no estado de São Paulo, que foi o que eu encontrei, não encontrei em Santa Catarina, desculpa, mas em São Paulo dobrou, de 9 para 16 durante a quarentena. Então, houve uma explosão de feminicídios durante a quarentena. Esse número foi de 24 de março até dia 13 de abril. E essa reportagem, eles colocaram como agravantes para acontecer o feminicídio o aumento de consumo de bebida alcoólica e também a perda de renda das famílias, gerando estresse e por mais conflito, e aí isso intensifica e chega ao feminicídio. Ou seja, o isolamento social, ele é sim importante, ele tem que acontecer, porém ele potencializa os conflitos dentro de casa. Então as mulheres estão seguras do coronavírus, mas elas não estão seguras dentro de casa. Bom, além disso, no mundo, a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU aponta aqui, me babaquei toda agora, enfim, fiquei nervosa, aponta que houve um aumento de agressões domésticas de forma mundial também, não só no Brasil. Ou seja, isso não é um dado que alarma não é um dado preocupante só para o nosso país, mas também para o mundo no geral. Além disso, a ONU também aponta que em alguns outros países houve um aumento na notificação de boletim de ocorrência. Porém, no Brasil, houve uma diminuição de boletins de ocorrência. Porém, a pergunta é, se está havendo um aumento de feminicídio e a diminuição de boletins de ocorrência, tem alguma coisa errada. Ou seja, as mulheres não estão conseguindo buscar ajuda, elas estão sofrendo dentro de casa e porque elas não podem sair dentro de casa, elas não conseguem pedir ajuda. Isso é mais preocupante ainda, porque elas estão trancadas com um homem autor de violência sem poder pedir socorro. Então, e o que também vem de acordo com isso? Vem também para confirmar isso. O Fórum de Segurança Pública fez uma pesquisa na rede social, no Twitter. Eles analisaram os posts no Twitter e foi constatado que houve um aumento de 431% de posts ali dizendo estar vendo um casal tendo brigas. Então, a rede social... nas redes sociais as pessoas estão colocando, estão apresentando, estão mostrando que a violência está acontecendo. E está tendo um aumento enorme disso, só que isso não está aparecendo nos boletins. E com certeza, na minha opinião, é porque as mulheres não estão tendo acesso a essa instituição, que é a delegacia. Bom, e aí eu queria trazer para vocês que enfim, lendo reportagens sobre essa questão da violência doméstica durante a pandemia, eu vi que na França existem centros de aconselhamentos em supermercado. Eu achei isso genial. Por que acontece? As mulheres não podem dizer pro marido, porque geralmente a violência doméstica, quando a mulher chega a ter uma violência física, ela já tá tendo muita violência psicológica. O marido já tá controlando totalmente a vida dessa mulher. Ela já não consegue mais sair de casa sem dizer pra onde tá indo. Ela já não consegue mais falar com as pessoas. Ela já está totalmente trancada, isolada dentro de casa. Na maioria das vezes, não é sempre. Então, imagina se existe... se ela pode ter como pedir socorro dentro de um supermercado, que é um lugar onde ela vai pra fazer as compras da família, que ela pode dizer, marido, tô indo no supermercado. Chega lá, tem um grupo que ela pode pedir ajuda e que ela pode pedir aconselhamento e orientações. Eu achei isso genial da França. Na Espanha, eles também criaram uma senha secreta para as mulheres pedir socorro na farmácia.
também são lugares onde as mulheres costumam ir, farmácia e supermercado, que são os únicos lugares que estavam abertos durante a quarentena. Tudo isso pensando em maneiras das mulheres poderem pedir socorro de forma que não colocassem elas em risco. Então, isso é muito bacana. No Brasil a gente não teve isso, infelizmente. Bom, porém, no Brasil, a gente tem agora, eles disponibilizaram o boletim de ocorrência online. Eu não sei se se vocês já viram, se já conheceram. Eles, o boletim online é para todas as ocorrências, inclusive violência doméstica. Entretanto, a violência física e a violência sexual, a mulher precisa ir na delegacia porque ela precisa pedir uma guia, precisa pegar uma guia para poder passar pelo... Deixa o termo agora. Ela precisa fazer uma perícia. Esse é o termo que eu queria falar. Então, quem tiver interesse em investigar isso melhor, até para ter isso em mãos caso precise passar para alguma mulher, é só você ir no site da Polícia Civil. E lá em cima, na quarta abinha, tá escrito registre aqui seu boletim de ocorrência. E ali ele explica que qualquer crime pode ser colocado aqui, menos homicídio, latrocínio, sequestro e cárcere privado, extorsão mediante sequestro, furto e roubo de veículos e cargas, lesão corporal relacionada à violência doméstica. Então, por isso, violência sexual e violência física precisa ser presencial. Continuando. Então, temos essa maneira de poder pedir socorro online, sem precisar sair de casa, se não for violência física ou sexual. E a gente pode divulgar isso para as mulheres. Isso é muito importante. Além disso, pesquisando de que maneira que a gente poderia ajudar as mulheres em situação de violência doméstica, eu também peguei no Instituto Patrícia Galvão. Por favor, visitem, é maravilhoso. Foi uma dica da minha amiga Camila e é muito bom esse site, sério, ele é maravilhoso. Eu peguei muita coisa de lá, porque são coisas mais atuais. E nesse instituto tinha uma reportagem que dava dicas para as mulheres em situação de violência doméstica e também dica para quem é amigo ou conhecido de uma mulher que está em situação de violência doméstica. E eu pensei em trazer isso também para a gente dialogar um pouco. Então, falando primeiro, as dicas para as mulheres que estão em situação de violência doméstica. Se você está em situação de violência doméstica, então são as dicas que eles deram. Quem deu essas dicas foi uma juíza da Vara da Violência do Rio de Janeiro, a diretora da Avon e a promotora de Justiça de São Paulo. Então, primeiro, reconheça os sinais de violência. Então, a violência ela não acontece do dia para a noite, ela vai acontecendo gradativamente. Geralmente ela começa pela violência psicológica. Então, o homem ele começa a controlar essa mulher, começa a dizer o que ela pode ou não fazer. Esse é o primeiro sinal de que a mulher está numa relação violenta ou numa relação abusiva. Então, quando o homem começa a controlar suas atitudes, seus comportamentos, a gente já tem que ligar o sinalzinho aqui do lado e, opa, estou sofrendo uma violência. E a gente tem que ficar atenta para que isso não venha a aumentar. Então, porque gradativamente vai aumentando, como eu disse, não é do dia pra noite. Porque em seguida, esse homem, autor de violência, além de controlar as ações dessa mulher, ele pode ter ciúmes excessivo, ele pode humilhar ela publicamente, chantagear, ameaçar. Então, tudo isso já são condutas que é uma violência psicológica e que a gente já precisa pedir ajuda. A mulher já está em situação de risco nesse momento. Então, a gente não pode ignorar esses sinais, a gente tem que pedir socorro. Bom, então, ok, estou em situação de risco, meu marido ou meu namorado já está fazendo isso, o que eu faço agora? Tem um plano de emergência. Se você está sendo ameaçada pelo seu marido ou pelo seu namorado, a sugestão dessas mulheres foi deixa já uma mala pronta, escondidinha dentro de casa, com todas as roupas e coisas de emergência que você possa vir a precisar, se precisar sair correndo de dentro de casa. E os seus documentos também. São coisas que você precisa para poder fazer um boletim, ou para poder passar pelo hospital, enfim, o que for necessário. Então deixa tudo já organizadinho, ou até para ir para casa de uma vizinha, ir para casa de uma amiga, uma casa de um familiar. Você precisa ter algumas roupas, algumas coisas pessoais e os seus documentos. Deixa isso já meio que organizado, não deixa tudo
porque caso precise, uma emergência tá ali. Nesse momento, você já pode pedir ajuda da polícia ou de qualquer outra rede. Você já pode pedir ajuda. Você pode pedir ajuda para sua vizinha, pode pedir ajuda para a família, pode pedir ajuda para as amigas, mas você precisa pedir ajuda. E conte para alguém o que está acontecendo dentro da sua casa. Não silencie isso. Não se coloque em risco. Se você precisar pedir ajuda da polícia e não poder sair de casa, você pode fazer aquele online que eu falei antes, lá no Polícia Civil, no site da Polícia Civil, ou você pode ligar no 190. Qual a rede de apoio? Então, quais são as redes de apoio da mulher? A gente tem a polícia, que pode ser presencial, pode ser online ou pode ser pelo 190. A gente tem o CREAS, a gente tem o CRAS, a gente tem... Dependendo da cidade, existem algumas instituições, algumas ONGs, que a gente também pode estar procurando pela internet. A gente pode pedir no postinho de saúde, também é uma rede. A gente pode pedir ajuda no posto de saúde. Então, qualquer lugar que tenha profissionais que possam te ajudar e te auxiliar e te orientar nesse momento. Bom, falei em deixar os documentos e uma mala pronta para um caso de emergência. Além disso, fale com os seus vizinhos. Avise que você está sendo ameaçada pelo seu marido ou pelo seu namorado. Avise, deixe avisado. Conte para os seus vizinhos e peçam para eles ficarem atentos para caso eles vejam alguma coisa ou escutem alguma coisa, para eles poderem pedir ajuda para a polícia. Se necessário, Camila colocou aí as redes de apoio informais. Bom, as redes de apoio informais também são muito importantes. Amigos, familiares, vizinhos, tudo isso é rede de apoio também. Elisa, já fala um pouquinho da violência psicológica, com certeza, só um minutinho. Só pra mim não precisar me babar, mas já vou falar. Além disso, você pode criar um sinal ou uma palavra de emergência para os seus vizinhos, ou para suas amigas, ou para os seus familiares. Uma palavra de emergência que você possa mandar no WhatsApp, ou eles ficarem atentos que se você ligar, você tá pedindo socorro, ou então dizer pro seu vizinho que se você dar um berro tal, uma palavra tal, significa que você tá em apuros. Coloca uma camiseta pra janela, você tá em apuros, qualquer coisa que ele saiba que aquilo é um pedido de emergência e que a pessoa que tá te agredindo naquele momento não entenda que você tá pedindo socorro. Porque daí dá tempo do vizinho chegar antes dele te matar ou fazer alguma coisa muito pior. Enfim, pensando em estratégias de emergência, tá, gente? São dicas de estratégias de emergência. O que acontece? Às vezes a mulher, ela faz tudo, ela faz o boletim de ocorrência, ela não tá tendo contato presencial com esse cara, mas ele vem ainda assim porque ela tá só com uma folha de medida protetiva. Então, por isso a importância dos vizinhos estarem sabendo dessa medida protetiva ou que ela está em situação de violência, os amigos, os familiares, para que eles também possam ser uma rede de apoio para essa mulher, que possam defendê-la e ajudá-la nesse momento. Bom, e ainda, se ficar com alguma dúvida, você pode ligar para o 180 e pedir orientações. Isso são as dicas para as mulheres em situação de violência. E aí, antes para próximas dicas, eu vou falar da violência psicológica, pedido da Elisa. Então, Elisa, a violência psicológica, como eu disse lá no início, ela pode acontecer de diversas maneiras. Ela pode ser verbalizada, através de ameaças, xingamentos, baixar a autoestima da mulher. Então, exemplo, como eu disse no começo, o homem pode começar a dizer pra ela que só ele pra aturar ela, de que ela não é boa pra ninguém, de que ela é muito... de que ela é feia, de que ela é gorda, de que ela não sabe fazer nada dentro de casa, de que ela é inútil. Pode começar a fazer ameaças do tipo, olha, se tu não falar direito comigo, eu vou te dar a mão na tua cara, baixa o tom pra falar comigo. Começar a fazer ameaças na forma verbal também. Ou ele pode também querer humilhar ela na frente dos outros. Isso tudo ou então fazer jogos também mentais, fazer jogos psicológicos pra deixar a mulher se sentindo mal. Isso também é uma violência psicológica. Então, por exemplo, o homem que não xinga, mas também fica um mês sem falar com a mulher, uma semana sem falar com a mulher. Isso é uma violência psicológica. Porque, de certa forma, isso tá causando sofrimento pra ela. Então,
é assim que se inicia as violências, e é por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque é por aí que começa. Em seguida, quando se agrava a violência psicológica, quando o homem começa a controlar a mulher, ele começa a dizer o que ela pode ou não fazer. Tu vai sair com essa roupa? Tem certeza? Acho que você não fica tão bonita com esse shorts curto. Por que você não coloca uma saia mais comprida ou uma calça? Ou então, você vai sair de novo com aquelas suas amigas, você não acha que tá saindo muito? Por que você não fica comigo essa noite? Controlando as ações dela. Ou então, você vai ligar de novo pra sua mãe? Por que você liga tanto pra sua família? Por que você não fica só comigo? É uma maneira de isolar essa mulher, de deixar ela só com o homem, de tirar toda a rede de apoio dela, para que ela não fale futuramente das violências que ela vem sofrendo. Então, por isso que a gente precisa estar muito atenta quando o homem começa a controlar as nossas ações, porque esse é o primeiro passo da violência, é assim que começa. Então, você não pode perder a sua rede de apoio, não perca os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, não perca contato com as pessoas. Não deixe que ele tire isso de vocês. Porque é assim que ele vai controlando as suas ações. A mulher, ela tem direito de fazer o que ela bem entender, ela não tem que ser controlada por ninguém. Então, isso é uma violência psicológica. Não sei, acho que a Lisa falou entendi, então, obrigada. E aí, voltando para as dicas. Eu falei das dicas para as mulheres que estão em situação de violência. E aí, Roberto? Para as mulheres que estão em situação de violência, o que elas poderiam fazer. E agora eu queria falar também, agora para as pessoas que conhecem mulheres que estão em situação de violência. Ou então que vão vir a conhecer. Isso é muito importante, porque na sua vida você pode conhecer uma amiga, uma vizinha, um parente, uma familiar que possa estar em algum tipo de em qualquer tipo de violência doméstica. Então, o que a gente pode fazer nessas horas? Primeiro, ofereça ajuda. Ofereça ajuda, diga que você está ali por ela, que você está com ela e que se ela precisar de alguma coisa, ela pode ligar quando ela precisar. Coloque à disposição dessa mulher. Diga que ela não está sozinha nesse momento. Mantenha contato com essa mulher. Manda uma mensagem, às vezes, quando perguntando, e aí, como é que tá? Como é que foi hoje? Tá tudo certo aí? Mantenha contato pra ver se ela tá bem. Pergunte como que ela tá. E esteja sempre à disposição dela. Também é muito importante, nesse momento, a gente respeitar essa mulher. Porque quando uma mulher... pra uma mulher abrir que ela tá sofrendo violência, de certa forma é muito delicado. A gente sente vergonha de dizer que tá sofrendo violência. Porque a gente sempre se culpa. Nós, mulheres, somos sempre culpabilizadas pela violência doméstica. Ou qualquer tipo de violência. É sempre a gente que pede pela violência. Então, se a gente contar pra alguém que a gente tá sofrendo violência, é muito vergonhoso. Porque a gente sempre é culpabilizada pela sociedade por tudo. Ah, foi estuprada? Mas também olha o jeito que ela se veste. Ah, mas também andando de noite sozinha? Ah, mas também indo pra festa e bebendo? Ah, mas também pegando Uber? A gente sempre é culpada de alguma forma. Ah, mas apanhou do marido. Ah, tem um gênero difícil, personalidade difícil. Falava, só berrava com o marido. Não deixava o marido sair nem pra beber uma cerveja. Ela infernizava o marido, merecia também umas palmadas, merecia uns tapas na cara. Isso tudo é culpabilização da mulher. Independente das ações da mulher, independente da personalidade forte ou de qualquer outra coisa, ninguém merece apanhar, ninguém merece sofrer nenhum tipo de violência, nem violência sexual, nem patrimonial, nem psicológica, nem moral, nenhum tipo de violência. Somos todos seres humanos com direitos. A gente não merece ser violentada. Só que, culturalmente, os homens foram ensinados de que eles podem educar as mulheres, de que eles podem colocar uma mulher na linha. Não podem. Não através da violência e não dessa forma. É através do diálogo, é através da conversa. Bom, então, se essa mulher abriu pra você que ela tá sofrendo violência doméstica, isso já foi um grande passo. Ela conseguiu quebrar a vergonha dela. Então, respeita isso. Não pressiona ela a buscar a delegacia agora, não pressiona a fazer um boletim, porque pode ser que essa mulher não esteja pronta. Pode ser que não seja o momento dela ainda, então respeita isso. Ela dizer, não quero, tô com medo, não tô pronta ainda. Você pode estimular ela, você pode tentar diminuir os medos, mas você não pode forçá-la. Você precisa entender que quando uma mulher está em situação de violência, ela tem diversos motivos para se manter numa relação violenta. E esses motivos também são para aquelas mulheres que conseguem
fazer a queixa, ou conseguem terminar com o marido ou com o namorado e depois voltam com eles. Por que uma mulher se mantém numa relação violenta? Primeiro, essa mulher ela pode estar sendo ameaçada. Esse homem ele pode dizer pra ela que se ela não voltar pra ele, ou se ela não ficar nessa relação, ele mata ela, mata os filhos, mata a mãe, mata o pai, ele ameaça todo mundo se necessário. Então, por medo, ela pode se manter nessa relação. Segundo, por situações financeiras. Por vezes essa mulher não tem condições de viver financeiramente, ela tá extremamente dependente desse marido, porque esse marido controlou ela psicologicamente, tirando ela do trabalho pra cuidar dos filhos, mantendo ela em casa trancada, e agora ela tá lá sem estudo, às vezes sem trabalho, sem nada, e aí faz o quê? Perdeu o marido, vai viver do quê? Então ela fica totalmente sem chão financeiramente, por isso ela também tem medo de sair dessa relação. Isso também é um motivo. Além disso, tem a questão dos filhos. A mulher, às vezes, ela quer se manter nessa relação porque ela tem filhos com esse marido e é o pai dos filhos dela. E ela quer manter a família sagrada, a família que a igreja diz que é a união sagrada, o que Deus une, ninguém jamais separa. Então, ela vai querer manter. Gente, eu sou religiosa, mas isso me incomoda muito. Bom, então, isso. E além disso tudo, também tem a questão da autoestima da mulher. Geralmente, quando a mulher tá em situação de violência doméstica, o homem já acabou com a autoestima dessa mulher. Ele já fez ela não saber nem quem é ela de verdade. Então ela não tem autoestima nenhuma pra sair de uma relação amorosa. Emanuele, acho que a grande maioria de não procurar ajuda por questão financeira. É uma parte por questão financeira também, Manu. São diversos motivos, né? E aí, como eu tava falando, quando a mulher ela não tem autoestima, quando a mulher já não sabe os seus valores, o que ela tem de bom, porque o homem já destruiu isso dentro dela, ela acha que é isso que ela merece, essa relação mesmo, é daquele jeito ali mesmo que ela merece, porque ela não, o que ela é na vida? Nada. Quem é que vai aturar ela? O marido dela via jogando na cara dela que ela não era ninguém, que ela não sabia fazer nada dentro de casa, que ela não prestava pra nada, que ela era feia, que ela era isso, que ela era aquilo. Então, que força essa mulher vai ter pra sair de uma relação se ela tá com a autoestima dela lá no chão? Então, nesse momento, não é o momento de forçar essa mulher a sair dessa relação. É o momento de ajudar essa mulher a reconhecer quem ela é. Reconhecimento do eu, psicodrama. É ajudá-la a buscar quais são os valores dela, quais são as qualidades, fazer ela se reconhecer, fazer ela reconhecer que ela não merece ser tratada dessa forma. Fazer ela reconhecer que ela merece coisas muito melhores do que aquilo. E essa é a parte difícil, porque a gente precisa ter muita paciência. Não é do dia pra noite. Porque o homem destruiu ela em pedaços. Fez caquinho da autoestima da mulher. Então a gente precisa ter muita paciência pra reconstruir isso de novo. E como que a gente faz isso? Procurem ajuda profissional. Psicólogos. Enfim, CRAS, CREAS. Se não tem condição de pagar psicólogo, tem psicólogo no postinho de saúde, tem psicólogo no CRAS, tem psicólogo no CREAS. Busquem ajuda profissional pra ajudar essa mulher a entender o que ela tá passando e a reconhecer quem ela é e levantar de novo a autoestima dela pra ela poder ter forças pra sair dessa relação. Então, todos esses motivos levam a mulher a se manter na relação, não denunciar, a denunciar e retirar a queixa e voltar. Além disso, eu queria falar um pouquinho do ciclo da violência, que eu acho que é muito importante. O ciclo da violência ele é composto por 3 fases. O primeiro... Agora fugiu o termo. Eu deveria ter anotado. Vladimir é o último. Camila? Eu deveria ter anotado os nomes, porque eu sempre falo de cor sorteado. Ainda bem que a gente deixa o computador por perto. E aí a gente pesquisa. Bem rapidão. E acha. Aqui. Aumento da tensão. Eu buguei. Legal agora. O aumento da tensão é o primeiro do ciclo da violência. O que acontece nesse momento? É quando o homem, autor de violência, começa a controlar essa mulher, a ameaçar ela, a xingar. São violências mais leves. E aí vem o ataque violento, ele explode. E aí ele pode ameaçar ela de morte, ou bater nela, fazer alguma coisa fisicamente, chutar, chacoalhar, jogar na parede, qualquer coisa que assuste ela e ela veja, meu Deus, foi abusada, sofri uma violência aqui. Geralmente, nesse momento, a mulher consegue pedir socorro, consegue pedir ajuda porque ela leva um susto.
Principalmente quando é a primeira vez, ela vai pedir socorro, ela vai pedir ajuda. Só que aí vem a terceira etapa do ciclo da violência, que é a lua de mel. Esse marido vai pedir desculpa, ele vai dizer que tá mega arrependido, ele vai dizer que nunca mais vai fazer isso com ela, ele vai prometer 1 milhão de coisas. E aí, por todos aqueles motivos que eu falei, financeiro, filhos, união sagrada, família sagrada, autoestima, a mulher perdoa. E aí, o ciclo continua. Que isso vai voltar a acontecer 2, 3, 4, 5 meses depois. Então, quando a mulher busca ajuda na delegacia, nem sempre ela vai conseguir manter o rompimento da relação. Por vezes ela perdoa e volta. E aí depois de 3, 4 meses ela vai voltar pra delegacia de novo, pedindo ajuda de novo, porque ela voltou pra aquela relação. Só que não é o momento da gente dizer, não, se ela voltou pro cara é porque ela gosta de apanhar. Não, ela não gosta de apanhar. Ela tá nessa relação por todos aqueles motivos que eu disse. Ela já não tem autoestima, ela não sabe, ela acha que é aquilo que ela merece. Ela já tá se culpabilizando o suficiente. Ela já acha que ela merece apanhar todos os dias porque ela não tem autoestima nenhuma. Ela tá ali por conta dos filhos, porque ela pode estar sendo ameaçada. Tem 1 milhão de coisas que leva essa mulher a se manter nessa relação. Então, ninguém gosta de apanhar. Ninguém. Nenhuma criança gosta de apanhar. Então, uma mulher não volta pro marido porque ela quer apanhar de novo. Ela volta pro marido por diversos motivos, como eu tô dizendo. Então, quando ela vai segunda, terceira, quarta, quinta vez na delegacia, a gente ainda precisa apoiar ela, porque pelo menos ela tá lutando pra romper com esse ciclo. A gente tá, pelo menos ela tá tentando. Então, e aí vem uma questão muito forte pra mim. Eu acho que é muito importante a mulher denunciar, tem que punir o homem autor de violência, tem que acontecer tudo isso. Isso aí, joinha. Porém, só denunciar não vai resolver. A gente precisa da rede de apoio pra essa mulher. A gente precisa que essa mulher junte os caquinhos de novo, cole os caquinhos de novo. Ela precisa fortalecer a sua autoestima, como eu disse antes. Então, não adianta só denunciar e largar essa mulher de mão e deixar ela se virar sozinha. Ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de profissionais que ajudem ela a buscar de novo, a se reconhecer, a se fortalecer. Ela precisa de amigas, ela precisa de familiares, ela precisa dos vizinhos, ela precisa de todo mundo à sua volta para ela poder recomeçar a vida dela. Então, denunciar não é a última parte. É só um começo de uma caminhada. Bom, eu tava falando... Nossa, eu fui muito longe, né? Mas enfim, eu tava falando de dicas pra gente poder ajudar as mulheres em situação de violência. E aí eu tava dizendo da gente estar sempre disponível, da gente respeitar essa mulher e de não julgar quando ela voltar pro marido, ou quando ela não conseguir romper, ou se ela não querer denunciar. Além disso, você mesmo pode combinar com essa mulher sinais de emergência caso ela esteja em apuros. Então, combina com ela palavras, ou ligação, ou um berro, uma palavra que ela possa gritar, enfim, uma mensagem no WhatsApp, para que ela possa pedir socorro caso aconteça alguma coisa. E se você é vizinho e ouviu uma agressão, ou se você, enfim, tá por perto e ouviu uma mulher sendo agredida, por favor, intervenha. Por favor, não fique silenciado durante essa situação, porque briga de marido e mulher é pra meter a colher, porque não é uma situação privada. Violência doméstica é um problema social, não é privado, não é só um problema do casal. A gente precisa intervir pra poder ajudar essa mulher. Se você não quer chamar a polícia, bate na porta e pergunta o que tá acontecendo, porque o homem vai parar de agredir ela porque ele vai ficar com medo. Se você não se sente seguro de fazer isso, então chama a polícia. Mas faz alguma coisa. Não fica quieto quando isso acontecer, porque você tá deixando ela ser morta. Você também se torna, de certa forma, você faz parte desse feminicídio, se você não faz nada. Bom, eu queria dar uma dica bem importante, bem joinha, a gente já tá finalizando. Mulheres que sofrem violência física ou violência sexual, não tomem banho. Vão pra delegacia na mesma hora, sem tomar banho, porque vocês precisam passar pela perícia, é uma dica. Ou se tiver grave, vai pro hospital, mas não toma banho. Só uma dica bem importante. Bom, eu acho que era mais ou menos isso. Falei pra caramba. Eu sei que isso é um assunto muito delicado, muito complexo e pesado também. Eu fico muito mal também em falar disso, em ler sobre isso, eu fico angustiada. E eu acredito que alguns de vocês também possam estar se sentindo assim nesse momento. Então, mas eu queria dizer pra vocês que a gente precisa falar disso.
Porque nós mulheres já fomos silenciadas por tanto tempo. E se a gente se silenciar sobre essa temática, a gente vai continuar sendo morta, a gente vai continuar sendo agredida, a gente vai continuar sendo violentada. A gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa gritar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor isso. A gente não pode mais permitir ser tratada como objeto. A gente precisa falar sobre essas coisas para poder romper com isso, para poder ensinar os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso marido. Amor, você tá me ouvindo? Vou falar sempre com você sobre isso. A gente precisa falar com o marido, a gente precisa falar com o vizinho, a gente precisa falar com as crianças, a gente precisa falar com os pais, a gente precisa falar sobre isso pra cada dia a gente poder entender o que é essa violência e como que e entender que isso não é natural, que isso não pode acontecer. Bom, eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. O que eu tinha pra falar era mais ou menos isso. Desculpa se eu falei muito rápido, me empolguei pra caramba. Gosto muito dessa temática, de estudar essa temática, eu acho que ela é muito relevante, por isso que eu me empolgo. Então peço desculpas. E não sei se ficaram com alguma dúvida, se querem que eu fale sobre alguma coisa que eu não falei. Estou à disposição para os nossos minutos finais. E eu fiz um chá de quinacidreira e eu nem tomei meu chá. Eu tô muito orgulhosa que eu não precisei tomar meu chá. Nem buguei. Buguei um pouquinho, mas eu voltei rapidamente. Obrigada, Karine. Agora eu vou tomar o chá. Muito obrigada, Camila. Minha fiel amiga, sempre comigo, me ajudando. Camila também estuda sobre isso. É uma mulher maravilhosa. Obrigada, Márcia. Obrigada, Manu. Obrigada, Elisa. Valeu, Gabriela. Obrigada, tia Xandeia. Que linda. Assistindo. A gente ficaram até o fim. Obrigada, Karina. Ai, que legal, teu TCC sobre isso. Então, se precisar... gente, se vocês precisarem, sei lá, de alguma coisa, literatura, artigos, qualquer coisa, entre em contato comigo. A gente pode conversar, falar sobre, eu posso passar algumas coisas pra vocês. Estou total à disposição. Obrigada, Thalia, meu amor. Parabéns, minha linda, tá de aniversário hoje. Obrigada, Vivi, rainha. Obrigada, Tata, te amo. Obrigada, Vivi, de coração, obrigada pelo convite, Vivi. Meu amor, muito obrigada por ter me assistido. Obrigada. Bom, gente, então eu vou encerrando. Obrigada, tia, mando um beijo pra minha filhada Ana Clara. Amo ela. Obrigada, tá, Vivi. Obrigada, Thay, por ter assistido. Obrigada a todo mundo. Se precisar, dá um grito. Só me chamar que a gente pode falar sobre, eu vou adorar. Adoro falar sobre isso, discutir sobre isso e ajudar sobre isso. Só pode assistir pelo Instagram, se precisar pega meu contato com a Viver, tô bem à disposição. Pra todo mundo. Só entrar em contato. Bom, gente, então acho que é isso, acho que não ficou nenhuma dúvida. Que é isso, Vivi. Quando eu precisar, você sabe que eu tô sempre disponível pra Viver. Vocês são, nossa, minha segunda família. Nem sei como agradecer o convite. Brigadão, tá, gente? Beijão. Fiquem em casa, por favor, quem puder. E, por favor, cuidem das suas vizinhas, das suas amigas, familiares. Se cuidem, mulheres. Ajudem todas. Vamos nos ajudar, vamos nos proteger nesse momento de pandemia. E sim, curso de técnicas esse sábado de manhã. Então vocês vão amar. Sim, com a Amanda. Eu já tinha feito toda... Já tinha falado. Por favor, assistam. Ela é maravilhosa. Amanda Castro, uma deusa. E é isso. Obrigada, tá, gente? Beijinho e até a próxima.